Eu sou Ângelo José Ignácio, sou da Pastoral da Ecologia Integral da Igreja Católica, represento a Arquidiocese do Rio de Janeiro e sou do Leste 1. Para quem não conhece a estrutura da Igreja Católica, o Leste 1 representa o Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem feito uma luta muito desigual e é uma luta muito antiga, que remonta a 1500. O nosso povo, com a sua beleza, com a sua inocência, com a sua boa-fé, com o seu carinho, com o seu acolhimento, reconhece nos outros irmãos e amigos e reconheceu que atividades que deveriam ajudar o nosso povo só nos trazem prejuízo. E eu trago aqui o caso do banco, que é o banco que mais financia combustíveis fósseis no mundo, a exploração de combustíveis fósseis, e que financia no nosso estado alguns portos. Primeiro, dizer que as nossas comunidades ali das praias do Rio de Janeiro são compostas muito mais por pescadores, marisqueiros, enfim, comunidades quilombolas e comunidades indígenas, do que nos parece quando a gente vê o estado ou pensa no Rio de Janeiro. Mas a composição são de pessoas muito humildes e muito generosas. Neste caso, para o interesse desses grupos que têm interesse em combustíveis fósseis, qualquer coisa é possível fazer com essas pessoas. Eu trago então o caso do Porto do Açu, mas focando em vários outros casos que são o Porto de Jaconé, o Porto de Macaé e o Porto Central no Espírito Santo, na comunidade de Presidente Kennedy. Esses interesses são defendidos de maneira absolutamente arbitrária. No caso do Porto Açu, ele invadiu a terra em 40 quilômetros para dentro, da beira da praia até 40 quilômetros para dentro, devastando tudo. E em nome disso, qualquer coisa era possível, inclusive o uso das forças republicanas, como a Polícia Militar, em conluio, em parceria com a jagunçada, que fazia, aliás, quase das milícias das empresas que construíam, que trabalhavam para essas empresas, retirando as pessoas de casa com violência, tendo casos, inclusive, de casas derrubadas com toda a mobília dentro. Casos, inclusive, em que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro entrava nas casas e retirava as pessoas fazendo comida. Retiravam as pessoas à força, com crianças, com famílias, e derrubavam as casas. As casas eram derrubadas imediatamente depois que as pessoas eram retiradas. Findo isso, né, eles varreram todo o território. Esses 40 quilômetros eles passaram com o trator por cima de tudo, só ficando um sítio, que é a resistência de uma pessoa que a gente ama, que é a Dona Noêmia, que garantiu que a resistência permanecesse no território com um sítio pequeno, um sítio singelo, onde ela continua lá no meio desse deserto que foi criado por essas indústrias. A gente tem... aí o que restou foi que essas pessoas, porque isso foi feito tudo junto com a prefeitura da cidade, a prefeitura fez uma nova legislação para garantir que a cidade deixasse de ser uma cidade rural, com zona rural, e virasse uma cidade com uma zona industrial, que é a zona do Porto. Toda essa mesma fórmula está se repetindo em Jaconé, em Macaé e em Presidente Kennedy. É a mesma fórmula. Eles avançam pelos territórios e vão retirando as pessoas da maneira mais arbitrária possível, junto com isso tudo financiado por esse banco. A gente tem, até hoje, nenhuma
das pessoas do Porto do Açu. Porto do Açu está com mais de 10 anos. Nenhuma das pessoas que foram retiradas das suas casas recebendo indenização. Nenhuma das pessoas. Muitas delas faleceram por conta de ter sido retirado dessa maneira tão violenta dos locais e não ter referência na cidade, né? Pessoas sitiantes, pessoas que trabalhavam com roça, que trabalhavam, hoje ficaram sem referência e vão trabalhar numa cidade onde é minha casa, minha vida, onde o território que eles têm para lidar é um negócio totalmente, e as relações com a terra e com a vizinhança viram uma coisa neurótica de cidade, que era exatamente o que eles não queriam, por isso moravam no campo. E trabalhavam da maneira que trabalhavam. Então esses territórios, hoje, alguns estudos feitos pelas universidades ali na região compreendem que essa ação foi feita para garantir espaço para exploração imobiliária, que é uma região muito cotada para esse tipo de exploração, por causa da praia, por causa das benesses da natureza, da beleza natural, mas que isso não nos garante sobrevivência, na verdade, para nenhuma comunidade. Nesse caso do Porto do Açu, a mudança da estrutura marinha com a colocação do cais fizeram com que uma comunidade inteira fosse derrubada pela própria maré, que avançou para dentro da terra e destruiu as casas da beira-mar, que seria, em princípio, um grande ganho para aquela comunidade, a comunidade do Açu. Foi destruída a comunidade, acabou com o turismo, acabou com a cidade, acabou com as pretensões dessas pessoas lá. E o que nos causa espanto é que sempre são espaços onde tem comunidades indígenas e comunidades quilombolas. O terreno dos portos nunca é em cima de fazenda de ninguém, nunca é em cima é sempre situação que a gente entende como racismo ambiental. Também em outros casos, como o caso de Macaé, porque é um combo, não é só o porto, a exploração de energia por termoelétricas, e essas termoelétricas precisam de muita água, e a água é retirada dos rios, que na verdade são rios que têm água para a população beber. No caso, o rio Macaé, a quantidade de água que estão pensando para a cidade, que são 4 termoelétricas, precisaria de 4 rios Macaé para poder suprir só a necessidade das termoelétricas, e a população ia ficar sem água, ainda assim. Isso está criando todo um impacto ambiental na cidade. Isso tudo está sendo autorizado por governos irresponsáveis, como o governo do estado do Rio de Janeiro, que a gente já conhece, a que veio, né, demonstra cada dia mais qual é a ideia que esse governo tem do atendimento às necessidades da população, e continua autorizando, através do INEA e através desses bancos, a continuidade dessas obras que são tão danosas para o nosso sofrimento. A gente entende que outros planos de desenvolvimento caberiam para garantir que toda essa beleza e toda essa qualidade de vida pudesse ser distribuída para todo mundo, na manutenção do modo de vida da nossa população e na manutenção da natureza e das paisagens que nós temos e que são importantes para todo o planeta e também para o nosso povo. Mas não é esse o entendimento que esses governos têm e que esses bancos têm, e por isso financiam sem nenhum controle, sem absolutamente nenhum freio, para garantir que esses bens que nós temos, que a nossa população tenha, sejam garantidos para toda a população.
No caso do Porto Central, uma coisa mais importante, uma coisa também muito importante acontece ali. Nós temos ali a igreja de Nossa Senhora das Neves, que é um santuário jesuíta que remonta o tempo da colonização, e que esse santuário está sendo ultrajado pela ideia de um porto que começa também a destruir a paisagem e acabar com os cursos d'água. Todos esses portos, eles definem uma área que é impossível, que eles definem como a área que não pode ter pesca. E todo o litoral do Rio de Janeiro tem pesca. E esses portos estão sendo colocados estrategicamente de 40 em 40 quilômetros. Isso faz com que quase todo o litoral do Rio de Janeiro não possa se pescar, principalmente nas áreas mais pescosas, porque é impedido o acesso dos pescadores com multas e inclusive afundamento de seus barcos, para que eles ficam impedidos de sobreviver e impedidos de garantir a alimentação da população do local. Também porque é uma população que se alimenta de peixe, e eles ficam impedidos porque só é garantido o acesso a esses espaços de mar a essas empresas que fazem os portos e que trabalham com a economia do petróleo no nosso território, que é muito danoso à nossa população e também porque é muito danoso no sentido cultural e pessoal, para todos nós que entendemos que cada modo cultural de vida tem que ser preservado, como precisa ser preservada a natureza também. A gente entende, a partir do entendimento de Laudato Si, que ecologia é integral, e ela não é só a garantia de vida biológica, mas a vida da fantasia, do direito a expressar a minha cultura e do direito a expressar a minha religiosidade, coisa que está sendo absolutamente não é levada em relevância por esses bancos. Esses bancos têm a menor preocupação com isso, e a gente tem feito então uma luta desigual, porque a gente tem que discutir, a gente tem que fazer a discussão tanto no sentido legislativo e executivo, quanto no sentido econômico e de projeto de desenvolvimento que garanta qualidade de vida para a nossa população. É isso que eu gostaria de falar, e fico muito honrado por estar frente a esse tribunal, e peço que olhem com cuidado o nosso caso, porque a gente tem sofrido muito, o povo do meu estado, o povo do Rio de Janeiro. Obrigado.